Medicamentos para ereção como tadalafila, sildenafila, qual que é a melhor forma de usar? A melhor forma a gente usar a tadalafila diária ou apenas quando vai ter relação? Essa é uma dúvida de muitos homens que sofrem de disfunção erétil. Meu nome é Bianca, eu sou médica, urologista e andrologista. E aqui no YouTube eu trago vídeos toda semana sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, saúde masculina e muito mais. Então, se você se interessa sobre esses temas, não deixe de se inscrever no meu canal, de deixar o like para ficar por dentro, ativar os sininhos e ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Então, essas medicações como tadalafila, sildenafila, vardenafila e iodenafila são medicações que são muito utilizadas para o tratamento da disfunção erétil. E elas têm um mecanismo de ação muito semelhante, que é inibidor da fosfodiesterase tipo 5, então eles inibem essa enzima e fazem com que o GMP cíclico haja por mais tempo e isso faça com que facilite ali os processos de ereção. E existem duas formas de tomar, então dessas opções, a de uso diário é a tadalafila, que pode ser utilizada na dose de 5mg e na dose de 10mg. Então tem a dose máxima da tadalafila de 10mg. Pode tomar 20mg diária? Não, a dose de 20... Eu tô um pouco celular. Pode tomar dose de 20mg de tadalafila diária? Não, a dose de 20 é de uso sob demanda. O uso sob demanda seria só quando vai ter relação. E somar ela diariamente vai ser uma dose acima da dose recomendada para uso diário. Então, a dose diária é de 5 ou 10mg. Em alguns casos, a gente até pode customizar essas doses. Então, eu já tive pacientes que tinham muitos efeitos colaterais com dose de 5, que eu pedi para reduzir. Então, ao invés de ele tomar diariamente, ele toma 5 dias alternados, ou até a gente manda manipular uma dose de 2,5, por exemplo, para tentar contornar os efeitos colaterais e manter os benefícios da medicação. A vantagem de tomar diariamente é para aquele paciente que a paciente é casado, mora com a parceira ou com o parceiro, tem uma vida sexual que não tem uma previsibilidade de quando vai ter a relação, quer estar sempre pronto, ou tem, às vezes, uma frequência sexual mais elevada. Nem todos os pacientes têm ali, eu só tenho relações no sábado. Tem pacientes que são assim, tem homens que são assim, e tem homens que não prevê isso por conta da rotina, né? É casado, tem um dia a dia que às vezes pode acontecer. Então, o uso diário acaba tendo esse benefício de estar sempre pronto, vai estar sempre com a medicação circulando ali, está sempre pronto, então ajuda muito, né, aqueles casos de pacientes que são muito ansiosos. Então, muitos pacientes que vão usar antes da relação, acaba, nossa, só de saber que tá usando um remédio para ereção já fica naquela ansiedade, né, será que vai dar certo ou não vai? E daí muitas vezes usou sem indicação, daquilo já dá, sem indicação médica, né, não é uma medicação difícil de ter acesso, e às vezes o paciente fica preocupado, nossa, será que vai dar certo ou será que não vai? E daí às vezes usou sem orientação, fica preocupado. Então, às vezes usar diariamente fica mais tranquilo, vive a vida normal e usa diariamente ali aquela medicação. Não usem essa medicação sem antes passar por uma avaliação, né, para saber se isso é mais indicado para você. Então, para esses homens, vai ter uma vantagem maior o uso diário, né? Que pode ser de 5mg, como eu falei, ou até doses maiores, dependendo do caso e da gravidade. Em algumas situações também, como pacientes que têm disfunção e também tem uma HPB, por exemplo, que tem uma hiperplasia prostática, também vai se beneficiar do uso diário, porque também tem os receptores da fosfodiesterase tipo 5 na próstata. Fazendo uso diário vai ajudar nos sintomas. Não vai ajudar a diminuir o volume da próstata, mas ajuda aquele paciente a urinar com mais conforto. Então, para esse homem também vai fazer sentido o uso diário da medicação. E quando que a gente vai usar as medicações de uso sob demanda? O que é sob demanda? Só quando vai ter relação. Aquele homem que não tem relações com frequência, então tem aquele homem que consegue prever quando vai ter relação, então é um homem que às vezes é solteiro, não tem relação todo dia, às vezes é um homem que com uso diário acaba se sentindo desconfortável e com uso sob demanda não. Então a gente pode estar preferindo, para o homem que consegue prever melhor as relações, o uso sob demanda da medicação. As medicações de uso sob demanda pode ser a tadalafila, na dose de até 20mg, que ela deve ser usada 2 horas antes da relação, ou pode ser a sildenafila, também uma boa medicação, a sildenafila, que tem nas doses de 25, 50 ou 100mg, 1 hora antes da relação. A diferença é que a sildenafila, ela pode ter interferência com a alimentação gordurosa, então a gente sempre tem que recomendar, paciente que vai usar a sildenafila, consuma longe das refeições ou uma refeição leve, né? Sempre falo assim, tu vai sair jantar, então use a sildenafila antes do jantar, tenha o seu momento ali antes do jantar, às vezes dependendo da refeição que vai fazer, isso pode impactar na absorção e
às vezes você sai frustrado ali com o efeito da medicação, achar que a medicação não faz efeito, né? Aí já falei de jantar, já lembrei, isso aí eu vou lembrando das informações, assim, pergunta muito comum, e álcool, né? Vai sair no jantar, vai ter um vinhozinho, pode tomar álcool com essas medicações? Pode, mas moderado. O álcool, a gente tem que lembrar que o álcool vai contra o processo de ereção, o álcool pode deprimir ali o sistema nervoso e pode prejudicar o efeito dessas medicações. Então, se você for consumir o álcool, de preferência que você não exagere, e também, se for a primeira vez que você está utilizando, o ideal é que você não consuma até por conta dos efeitos colaterais. O álcool pode acabar intensificando isso. Então, o álcool acaba que em pequenas quantidades não vai interferir, tá? Mas cuidado. E outra situação também de uso sob demanda, de uso só quando vai ter relação, que é possível, pacientes podem usar uma medicação diária, né, uma dose diária da tadalafila, e quando vai ter relação, eles podem estar utilizando uma dose sob demanda. Em alguns casos que só com a dose diária não é suficiente, não está resolvendo, o paciente ainda está com dificuldade, que também é muito importante, sim, essas medicações não provocam ereções espontâneas, ereções do nada, é importante que o paciente tenha o estímulo, esteja relaxado. Muitos pacientes às vezes vão utilizar, eu falo muito pacientes, mas né, homens vão utilizar a medicação e às vezes assim, nossa, essa medicação não funcionou. Às vezes utilizou uma vez, tentou uma vez e daí não funcionou e acaba saindo frustrado. Às vezes é necessário mais de uma tentativa porque estar muito ansioso, muito nervoso, preocupado na hora da relação vai prejudicar o seu efeito, porque vai contra o processo de erotização, de excitação. Então, muita atenção com isso. Então é importante que o paciente às vezes teste mais vezes, situações mais relaxadas, para ver se isso de fato vai fazer efeito para você ou não. Então, em algumas situações, pacientes que já têm uma disfunção mais grave, mais severa, que só com o uso diário não está resolvendo, ele pode ainda ter uma dose sob demanda, que pode ser da sildenafila ou de outras medicações dessa classe. Então é isso, espero que tenha ficado claro esse vídeo. Eu quero que vocês deixem nos comentários quais são as suas dúvidas, sugestões para próximos vídeos. As informações desse vídeo, por enquanto, são essas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!